A palavra do Senhor no livro de Romanos 14, 13. Assim que não julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo no irmão. Paulo dizendo assim: eu sei que eu estou certo em Jesus, que nenhuma coisa é desse mesmo imundo, a não ser para aquele que a tem como imundo. Para esse ele é imundo. Mas se por causa da comida se entristece o teu irmão, já não andas conforme o amor, mas não destruas por causa da tua comida aquele por quem Jesus morreu. Glória a Deus, amém? Palavra do Senhor, na sabedoria de Paulo, diz assim. Paulo, ele estava dizendo, Paulo recebeu um conhecimento muito grande de Jesus. Jesus disse assim, para o discípulo Ananias: esse homem vai ser um vaso na minha mão. Então, quando Deus diz assim, que uma pessoa que vai ser vaso na mão, ele não fala bobagem, ele não fala mentira, ele não fala coisa errada, porque ele é vaso na mão do Senhor. Como é que Deus pode dizer, ele vai ser um vaso na minha mão, e aquele vaso começar a ser distorcida a sua verdade, e algumas pessoas acreditam e outras não? Então não é vaso na mão do Senhor. Então agora Deus virou um Deus besta, um Deus burro, um Deus analfabeto, que chama o homem para ser vaso, para pregar sua palavra para os gentios, e fica assim, não, uns crê, outros não crê, e tudo bem, é assim. Não, de jeito nenhum. O Senhor, ele é santo, ele é sábio, ele é reto, e ele é o todo-poderoso, e ele não faz nada de errado. Uma vez que o Senhor chamou Paulo para pregar a palavra para os gentios, aquela palavra que Paulo, tudo que Paulo disse, tudo que Paulo ensinou, não tem uma vírgula de erro. Agora, a pessoa não se encaixa na doutrina, aí pega a viola, enfia no saco e diz que aquilo ali é a visão de Paulo. Então essa pessoa é filho de Satanás, é o servo de Satanás, porque toda a palavra que Paulo disse aqui tem que ser para nós, porque ele foi dirigido para nós. Paulo foi levantado para levar a palavra de Jesus para os gentios, que somos nós. Então tudo que ele disse vem da parte de Deus, porque Deus disse que ele ia ser o profeta. Jesus falou vaso, mas é profeta. Mas ele vai ser o meu profeta, ele vai ser o meu porta-voz, ele vai ser a minha palavra para os gentios. Para o judeu já tem bastante, Para o judeu, para Israel tinha bastante. Então Jesus selecionou Paulo para trazer a palavra para aqueles que não eram de Israel, para aqueles que não conheciam a lei, para aqueles que não conheciam os costumes judaicos. Então Paulo, ele foi instruído pelo próprio Deus, porque antes dele se converter, ele perseguia a igreja de Jesus. Ele era um perseguidor, ele se chamava Saulo. Ele não chamava Paulo, ele chamava Saulo, filho de Satanás. Quando ele era Saulo, ele servia ao demônio, ele não servia a Deus. Ele pensava que ele servia a Deus. Como muitos que tem hoje, que pensam que serve a Deus, e não serve coisa nenhuma, ele serve ao demônio. Quando ele teve um encontro com Jesus, que Jesus o repreendeu e disse: Saulo, você está me perseguindo, mas a partir de hoje você não vai me perseguir mais, porque agora você vai ser o meu profeta, para levar a minha palavra para o povo. Então Deus escolheu aquele homem. Naquele homem não existe engodo, não existe tropeço. Deus não escolhe qualquer porcaria para pregar a palavra dele. Porque essas pessoas que estão pregando a palavra do Senhor hoje aí, são tudo umas porcariadas. Não são chamados por Deus, são chamados pelo homem, por glória, por dinheiro, para se aparecer. Não tem chamamento do Senhor. Paulo teve o chamamento, ele foi escolhido pelo Senhor. Ele não casou, ele não foi rico, ele não teve casa. Ele foi apedrejado, ele foi cuspido, ele foi chamado de lixo. Ele apanhava na rua. Agora, tem muito crente por aí que come do bom e do melhor, cartão de crédito, carro zero, supermercado, shopping, roupa boa, casa boa, carro novo, igreja que parece um castelo. E fica se comparando com Paulo. Tem muita gente, tem muito crente, tem muito apóstolo por aí que não chega na sujeira de Paulo. Quanto mais chegar no grau de espiritualidade que ele tinha. Aí como a pessoa é suja, como o cabra não vale nada,
É Paulo mandado do diabo? Aí ele pega e diz assim, não, essa palavra aí é de Paulo, isso aí é a visão de Paulo, não é minha não. A que nível que chega o orgulho humano? A que nível que chega a imbecilidade humana de dizer palavras contra o apóstolo que foi selecionado por Deus para levar a palavra para nós. Mas isso é decadência humana. Isso é final dos tempos. Isso é para quem é de Deus saber que logo o Senhor Jesus vai voltar. Porque estão tirando a verdade do Senhor e colocando heresias e mentira e palavra humana. É só ter um pouco de caráter para saber que tudo que Paulo explicou foi debaixo de sofrimentos, de angústias. É verdade. E hoje muita gente só de passar um mosquito na frente já xinga, já desvia, né? Pastor tirando tijolo no outro. Já pensou? Pastor tirando tijolo no outro, né? Depois uma pessoa dessa quer levar o título de pastor, né? Aqui mesmo na cidade que eu moro, né? 2 pastores, né? Um jogando tijolo no outro, fora o outro que brigou com o genro matou porque estava traindo a esposa. Uma pessoa dessa, quando lê a carta de Paulo, ele não concorda mesmo, né? Que nem o missionário, o R. Soares lá, né? O Soares disse assim, não, isso aí é a visão de Paulo. Porque teve uma pessoa que fez uma pergunta para ele, é pecado o crente ser corintiano? Né? Foi mais ou menos assim, fez uma pergunta lá de futebol, é pecado o crente ser corintiano? Aí ele pegou e falou, não, essa pergunta eu não vou me envolver não. Isso eu não vou responder, isso aí não é alçada minha. Mas não é alçada dele? Quando um pastor não tem capacidade para responder a pergunta do povo, ele não é digno de ser chamado de pastor. O pastor, ele tem que responder tudo. Ele só não vai responder de onde que Deus veio. Isso aí, né? Não nasceu o homem ainda que revelou de onde que o Senhor veio. Tirando isso, irmão, toda pergunta que o povo fizer acerca de Deus, o pastor tem que responder. Então não é pastor. Né? Aí a pessoa que fez a pergunta para o Soares disse assim, não, mas Paulo disse tal coisa, não, um negócio. Ela conhecia a Bíblia, né? Conhecia um pouco. Aí ele pegou, não, isso aí é a visão de Paulo, não é minha. Então é coisa, irmão, é coisa de virar o estômago. Dá nojo. Dá nojo conversar com uma pessoa dessa, conviver com gente assim. Em todo lugar tem gente boa e gente ruim. Em todo lugar tem. É Deus que escolhe, é o Senhor Jesus que escolhe. Amém. Mas nós, pelo olhar assim, na carne, a gente já vê quem presta e quem não presta. O Senhor vai mais no profundo, vai no coração. Por isso que nós não devemos fazer análise olhando o exterior do homem. Não é porque frequenta a igreja da graça que não presta. Você não, o pastor não presta, ninguém presta. Se o líder é mundano, não, tem muitos crentes bons ali dentro. Tem muitos pastores bons ali dentro. Que só não pode discordar com o chefão lá, porque senão pula fora. Em todo lugar tem. Em todo lugar tem gente boa. Tem pessoas que são escravas do pecado, estão no engano, mas ele não é ruim. Mas tem mais gente ruim do que bom. O povo brasileiro não é um povo ruim. É um povo que foi envenenado pelo governo que não presta, pelas religiões que não prestam, pelas faculdades que não prestam, pelos professores que não prestam. As influências malignas dessa gente que estragou as pessoas. Uma moça assiste uma novela da Rede Globo, ela vai adulterar, ela vai prostituir, porque ela está vendo a atriz lá que está incentivando ela a fazer aquilo. Mas se tirar esse lixo de Globo do povo, da casa, já tira o adultério também. Um aluno entra numa faculdade, ele entra ali com o intuito de, se é um médico, de estudar o corpo humano, se é um engenheiro, de estudar engenharia, mas não fica só na engenharia. O lixo do professor tem que ficar citando Deus para ele. Que é lixo. Tem que ficar citando a Bíblia. Porque a pessoa que quer servir a Deus incomoda quem está na sujeira. Incomoda. E ele, por ele achar que ele é professor, ele tem direito de dar a palavra dele.
E a palavra dele é que nem um esgoto a céu aberto. Na maioria. Isso aí que estraga o estudante. A pessoa é 4 anos ouvindo. Bíblia não existe, isso aí é bobagem, isso aí é besteira, dando risada da pessoa. Como é que o aluno vai sair dali? Tudo que ele aprende no seio da família, tudo que ele aprendeu no seio da igreja, ele perde. Então, muitas vezes não é o aluno, é o professor, é a televisão, é os maus exemplos, pastores corruptos, ladrão, salteadores, que corrompem as pessoas. Aí a pessoa que está ali fora, ele olha, analisa assim, por que eu vou ser evangélico? Eu só vejo coisa errada ali. Porque a pessoa que está de fora, ele está vendo o que o pastor faz. Ele não está vendo que tem membros ali que são direitos. Ele não conhece, não tem como, é impossível. Ele analisa pelo que o Valdomiro faz. O Valdomiro pega o dinheiro dos dízimos porque ele não trabalha. Ele não tem indústria. Ele não faz nada. Ele pega e vai no Mato Grosso e compra uma fazenda de 30, 40 milhões de reais. Coloca lá 5, 10 mil cabeças de boi. Aí vem, pega a Bíblia e vai falar de Jesus. Vem dizer que Deus que deu aquilo ali para ele. Deus dá 10 mil cabeças de boi para o Valdomiro, mas deixa os irmãos da África lá bebendo água com terra e comendo arroz, que se não é a ONU levar lá um arrozinho e jogar pelo avião, eles morrem tudo de fome. Eles estão com... Por que eles pegam a doença? Porque eles comem os bichos, eles comem rato, eles comem lagarto, eles comem tudo que não presta. Mas que coerência que é essa? Que Deus que é esse que não tem justiça, sendo que a palavra de Deus diz que ele é justo? É, Jesus. Ele é tão justo que ele veio ao mundo por causa da palavra dele. De Deus. Deus é sagaz, a palavra dele. O Senhor honra a palavra dele. Se ele pediu para o homem honrar, quanto mais ele. Aí dá a fazenda para o elemento. O outro lá faz um templo, gasta 1 bilhão de real, o templo de Israel, o templo de Salomão, dizendo que é templo de Salomão. Aí o imbecil do brasileiro vai lá e fala templo de Salomão. Então o povo brasileiro também muitas vezes é um povo imbecil, idiota. É burro, analfabeto. Porque o templo de Salomão está dentro do chão lá em Jerusalém. O templo de Salomão. Está meia dúzia de pedra lá dentro do templo, lá no chão, aquele lá é o templo de Salomão. O templo de Salomão não existe mais. O Senhor abandonou aquilo ali. O Senhor falou, nunca mais eu vou entrar nesse lugar. Porque eles entravam no templo e depois iam adulterar de trás do muro do templo, pensando que Deus não está vendo. Pensa que Deus não está vendo essa sujeira que esses pastores fazem? Essa corrupção que eles fazem? Não dá em nada para quê, irmão? Não dá em nada mesmo, né? Como é que o governo vai prender de Macedo, Valdomiro? Como é que o governo vai prender? Vai prender? O governo prende a pessoa que mata o outro, estrupa. O governo vai prender? Só de falar alguma coisa, ele vai 500 advogados lá em cima. Coitado do promotor lá fica mais perdido que cachorro sem dono. Então, não tem como. Você não vê o homem lá que quis matar lá o presidente? A pessoa dá uma facada no presidente, vai 3 advogados lá defender um homem desse. Olha, ele deu uma facada no presidente, meu Deus do céu. E foi 3 advogados defender. Né? Então, uma lei miserável dessa não tem como. Então, a pessoa pega a Bíblia, abre uma igreja e fica lá com aquela papagaiada lá. Os que não são palhaço são ladrão. Porque tem os palhaços, né, que ficam contando piada, fazendo show no púlpito, que nem aquele lá, não sei como é que chama aquele lá? Cláudio o quê? Cláudio Duarte. Palhaço. Ele não tem que ser pastor de igreja, ele tem que montar um circo evangélico. Aí vai os crentes evangélicos, palhaço, com o palhação lá fazendo show. Porque vai ficar fazendo show com a palavra? Né? Mas isso tudo é para se cumprir a palavra do Senhor. Apostasia, doutrina de demônios, feitiçaria, mundanice, luxúria, engodo, mentira. Né? E quando vem alguma doença aí, corre, vai no médico, tem dinheiro, tem cascai. Né? Mas eles podem escapar do corona. Mas de Jesus eles não vão escapar. Amém. Glória a Deus. Dele não. O Senhor vai trazer a juízo todas as obras.
Mas o povo brasileiro, o povo que vê essa gente aí, deveria ter mais caráter. Qualquer pessoa sabe que Deus é limpo. Qualquer pessoa sabe que Jesus tem caráter. Aleluia. Que Jesus não aprova mulher pelada na igreja. Que Jesus não aprova luxúria, mentira, riquezas. Qualquer pessoa mais ou menos, a Bíblia diz assim que nem os loucos errariam. Agora vem essa coja, essa cambada de bandido. Que é bandido isso aí, irmão. É bandido a pessoa que pega um feijão, irmão. Que pega uma semente de feijão, joga na terra e vende por R$1.000 um carocinho de feijão. O que é isso daí? Não é bandido? A pessoa que pega, gasta R$1 bilhão, manda vir todas as pedras de Israel, faz um mausoléu lá em São Paulo, no Brás, lá, fala que aquilo ali é o templo de Salomão. Não é mentiroso? Ele está dizendo que é o templo de Salomão. É mentira. É mentira. O templo de Salomão não existe. Agora, quando a besta vier na terra, ele vai levantar um templo no lugar do templo de Salomão. No lugar, vão levantar o templo para os judeus ir lá adorarem. Porque isso tem que se cumprir a palavra. Vai se cumprir, eles vão fazer o templo lá. Vai haver uma aliança entre judeus e Palestina, lá os muçulmanos. Vai ter uma aliancinha lá. Eles vão ficar ali. E é diferente. O templo de Salomão nunca mais será erguido. Nunca mais vai ser do jeito que Deus abençoou, do jeito que Deus visitou no templo de Salomão. Não vai ser mais. Qualquer um que fizer isso aí é mentiroso. Mas o povo brasileiro gosta de luxo, né? Gosta de glória. As madames gostam de descer das caminhonetes, dos seus carrões, né? Toda perequetada, toda agora. Eu faço parte do templo de Salomão. Né? Lá foi o presidente, foi Silvio Santos, foi todo mundo foi lá, né? Um maçônico miserável. Né? Isso que eles são. E eles foram lá. E Deus não está no meio disso. Aí vem um boca mole, né? Um boca mole dizer que Paulo é equivocado, que não é daquele jeito. É equivocado? Olha, presta atenção. Veja se tem alguma coisa em dúvida, se é um homem equivocado que está dizendo isso. Veja se é um homem que não sabe, que é mais ou menos, que recebeu assim alguma coisinha de Deus. Veja se é um homem que tem dúvida de alguma coisa. Eu sei que eu estou certo no Senhor, Jesus, porque nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele a quem ele se faz imunda, para esse se torna imunda. Mas se por causa da comida você entristece teu irmão, você já não anda conforme mais o amor. Não destruas com a tua comida aquele por quem Jesus morreu. É palavra de uma pessoa equivocada? É a palavra de uma pessoa, de um leigo, assim, que não entende muita coisa? Agora, não é porque Paulo, a pessoa tem que ter, meu Deus do céu, tem um pouco de inteligência, de QI. Não é por causa dessa palavra aí que você vai comer jacaré, comer baleia, comer golfinho, comer tartaruga, né? Você vai comer tartaruga? Vai comer calango, vai comer essas coisas? Então você vai morrer na peste. Morra na doença. O chinês encheu o panu de morcego, comia rato, come tudo que não presta, não quer ficar doente. Só que essa praga ficou doente e trouxe a doença para nós. Porque o brasileiro come comida de gente, não come comida de selvagem. Né? Bom, seja lá de onde que a doença veio. Daqui do Brasil não veio, veio de lá. E não foi Deus que mandou, não. Porque se Deus quiser punir a terra, irmão, Deus não vai descer nesse nívelzinho baixo aí, não. Ele abriu o mar com o sopro do nariz. Isso é consequência de gente que não presta. Governo que não presta, sabia da doença, não falou nada. Governo que não presta, que o governo dá 100, 200 milhões para comprar vacina, rouba tudo e não compra nada. Não é Deus que faz as coisas. É o povo que não presta. É o povo. E o Senhor Jesus disse assim: no final dos tempos haveria praga, doenças, terremotos, e tudo que ele disse vai acontecer. Ele não ia falar isso e esconder. Deus não fala uma coisa e esconde outra. Ele poderia ter não falado nada, mas ele quis falar. E se tudo isso viesse da mão dele, ele ia dizer: no final dos tempos eu vou enviar terremoto, praga, peste, para vocês saberem que eu sou Deus. Ele falaria, porque ele é o Senhor. Não foi assim que ele disse lá?
no tempo da guerra de Israel, aquietai-vos e sabem que eu sou Deus. Porque o povo está tudo lá tremendo de medo, se escondendo em tudo quanto é lugar. Morrendo de medo, desesperado. Deus falou assim, aquieta-te, fica tranquilo. Vocês têm que saber que eu sou o Senhor. Eu não conta. Eu cuido dos teus inimigos. Esse é Deus. Esse é o Senhor Jesus. Que cuida, que resolve o problema. Maravilhoso. Agora vem uma doença aí, um bola murcha fala que foi Deus, outro bola murcha fala que foi o diabo. Né? Tudo bola murcha, não sabe nada. O diabo também não tem essa autoridade para mandar uma doença desse porte aí. Ele não tem autoridade para fazer isso. Ele fez aquilo ali com Jó porque Deus permitiu. O Senhor disse, está nas tuas mãos, porém na vida dele você não toca. Mas por que o diabo não matou Jó então? Senhor é bom da boca. Quando Deus fala, quando o Senhor coloca limite, todo mundo obedece. Amém. Glória a Deus. O homem caiu na vergonha porque ele desobedeceu ao Senhor. Agora, suposições, isso é próprio do homem ficar falando. Estuda a Bíblia, conhece de capa a capa, depois vai ficar dando uma de bom. Né? Ele estudou. A Bíblia nada mais é que um livro. De qualquer faculdade e de qualquer escola. Se a pessoa estudar, a pessoa aprende. Se eu pegar um livro de engenharia aqui, eu vou aprender engenharia. Não vou, eu estou estudando. Agora, por que eles aprendem? Porque eles estudam. E por que o povo só falta abrir a boca e mandar ele fazer o serviço dentro? Porque o povo não lê. A Bíblia é o único livro que a pessoa fala que sabe sem ler. O ser humano, principalmente brasileiro, são as pessoas que falam sirva a Deus, obedeço a Deus, conheço Deus sem ler. Sem ler o manual dele. Compra uma televisão aí, compra um carro, compra as coisas e vai mexer lá sem ler o manual para ver se funciona, para ver se não quebra tudo, se não queima tudo. Quando a pessoa compra uma televisão, uma máquina de lavar, um eletrodoméstico, fica 2 horas lendo o manual lá antes de ligar. E o medo de queimar? Ele não é burro, né? Ele é besta. Verdade. E às vezes, lendo o manual, o alfabeto não sabe, não entende. Tem que chamar o técnico para explicar. Lê, não aprende nada. É a Bíblia. Lê, não aprende nada. Os que lêem. Por isso que fica lá os reis da cocada ficam aí pintando e bordando. Né? Eu quero ver teólogo adventista aí, esses presbiterianos, esses teólogos que querem ser tanta coisa. Eu quero ver eles virem explicar teologias e ideologias humanas para quem é pentecostal. Glória a Deus. Para quem é revestido do Espírito Santo, para quem conhece o Todo-Poderoso. Vem falar besteira. Manda vir falar besteira para mim. Manda vir falar para mim acerca do grande Paulo. Fala de Moisés, vem conversar com Moisés para mim. Eu não preciso saber que cor que era a cerola de Moisés. Não preciso saber disso não. Eu sei o que Moisés fez lá no Mar Vermelho, isso aí eu sei. Eu sei o que Moisés fez na rocha. Porque é duro, irmão, você está falando de Deus. É duro você estar falando, incentivando, falando, e as pragas. Não tenho água, não tenho pão, não tenho comida, e você vai, o Senhor é contigo. Eu quero escutar Deus. É duro você falar, é duro você insistir com uma raça nojenta que era a raça de Israel. Eles eram nojentos. Era uma raça nojenta, irmão. Trazendo para as palavras de hoje. Eles ficavam falando para Moisés: nós quer alho, nós quer pepino, nós quer coentro. As mulheres, quando ia cozinhar, não tem carne para pôr. Eita, que saudade do Egito. Então volta para lá, peste. Volta para lá para o Egito. Então eles, e Moisés, coitado de Moisés, né? Foi lá, deu uma cacetada na pedra, falou assim: pega aí, praga ruim. E Deus não gostou disso que ele fez, né? Mas quem é que aguenta? Né? Um calor de 100 graus, o cabra lá tá tudo lascado, né? Mas não podia ser gente. Não podia conversar que nem gente com Moisés. Tinha que ser aquela arrogância. Conversa que nem gente. Ô Moisés, pede para o Senhor mandar uma chuvinha para nós aí, um golinho de água, tá uma seta gota aqui, não tem nada para comer. Pelo menos água, né? Será que Deus não ia dar, não? Amém, Senhor. Mas não, né? Tinha que falar daquele jeito com o velhinho, né? Verdade. Tinha que falar, né? Velhinho cansado, sofrido. Ei, Moisés.
Né? Mandou a vara na pedra lá, que quase que quebrou o mundo no meio. Que aquele cara lá tinha poder de Deus, né? Mas o povo tinha trincado a terra no meio. Deus deu a água, mas depois, né, pagaram o preço. Então eles são assim, desse jeito. Eles são assim. Eles irão cair. Eles irão cair logo, logo. Os que não morrerem, né? A maioria está tudo velho, cambota, capaz que morre tudo antes. Mas os que viverem irão ficar frente a frente com Ele. Deus está preocupado com o povo, porque a maioria dos líderes estão tudo perdidos e corrompidos. Deus está preocupado com as pessoas. Deus quer salvar os drogados, os doentes, os encarcerados, os que nunca ouviram a palavra. Deus quer salvar eles. Deus está preocupado com as pessoas que sofrem sem conhecê-lo, mas com essa coxa, tanto o pastor como muitos membros. Isso aí são uma coisa ruim que se infiltrou no povo de Deus. Jesus disse assim: eis que o semeador passa e lança a semente. Aí de madrugada, de noite, vem o inimigo e planta também o que não presta. O covarde, o sujo. Nas escondidas, na madrugada, semeia o joio. Ninguém sabe quem foi, ninguém sabe quem, ninguém viu, mas o joio cresce com o trigo, igualzinho. O joio é igualzinho o trigo. É a varetinha, tudo cheio de arrozinho, é igualzinho. E o coitado que plantou chega lá, quando na hora da colheita, não pode arrancar, porque se arrancar o trigo, se ele arrancar o joio, ele vai machucar o trigo. Ele conhece, porque foi ele que plantou. Aí o Senhor ali da horta, ali da plantação, diz assim: então não vou arrancar, eu vou deixar crescer junto, mas eu vou estar aqui. Todo mundo que vier aqui pegar o meu trigo, eu vou falar: esse é joio. Se ele me ouvir, ele vai comer o trigo. E o Senhor está na vinha, o Senhor está na roça, dizendo o que presta e o que não presta. Se o povo está comendo bolota do diabo e vendo coisa que não presta e comendo coisa que não presta, é porque não quer ouvir o Senhor. Ele está lá dizendo: isso não é meu, não coma isso. Só parece que é meu, mas não é. Não coma. E as pessoas comem. E quem come o que não presta, ou fica doente ou morre. Glória a Deus. Mas quando a pessoa que ama Jesus, que verdadeiramente é espiritual, que busca as coisas do Senhor, que não é pedra de tropeço para o seu irmão, que verdadeiramente sabe interpretar a palavra, quando ele chega ali na seara, que ele vai pegar o joio, o Senhor vai: epa, isso aí é joio, meu filho. Pega isso aí não. Né, Senhor? Estava me enganando. Não, mas não vai te enganar não. Esse é o trigo, ó, fica aqui, pega aqui. E você pega o trigo, e a pessoa pega o trigo, come, se satisfaz e pega e dá para quem está com fome. Glória, aleluia, Jesus. Sabe por quê? Porque Deus e a pessoa se tornou um só. Eis que eu vou fazer morada em vocês, e não vai precisar mais de intercessores, porque vocês serão como filho para mim, e eu serei como pai. E eu vou me manifestar na vida de vocês. Mas existem pessoas que não querem. Eles optaram pelas coisas do mundo, e pelo mundo eles morrerão. Mas aqueles que optaram em conhecer a verdade, vai ser direto, porque a verdade é Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.